Sejam bem-vindos a mais um bate-papo descontraído no projeto Solos Talks, uma idealização da clínica Solos e Solos Oncologia aqui em Juiz de Fora. Meu nome é Tatiene, sou oncologista clínica e estou trazendo hoje para vocês duas colegas que vão se apresentar agora para conversarmos um pouquinho a respeito da genética e do câncer de mama. Vamos lá? Eu sou Miriam Melquiades, sou oncogeneticista da Solos Sabin, e estou aqui com a Jordana. Isso. Gente, bom dia a todos. Eu sou Jordana Bretas, sou especialista em mastologia e junto com essa companheirona aqui de trabalho, a gente vai falar um pouquinho para vocês. Bom, vamos então, minhas amigas, contextualizar um pouco para a população que vai estar nos assistindo sobre câncer de mama, sua incidência, vivência de vocês em consultório em relação a essas mulheres que estão chegando, faixa etária. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos, claro. Bom, é sempre importante demais falar sobre o câncer de mama. Ele é o câncer mais falado, mais estudado, mais debatido, porque o câncer de mama tem várias peculiaridades. Ele é um câncer que ele tem características muito diversas entre uma paciente e outra, então a importância da gente individualizar ao máximo o tratamento, isso é essencial para que a gente tenha mais eficácia. E, além do que, é o câncer mais prevalente no mundo todo. A gente tem o câncer que as mulheres mais morrem por fator de câncer é o câncer de mama. A previsão do INCA para esse ano está em torno de 73, 74 mil novos casos. Então, a gente jamais pode desconsiderar a importância do câncer de mama para a gente garantir uma melhor qualidade de vida das mulheres e também como política de saúde pública, Claro. que isso aí nunca pode ser esquecido, né? E neste contexto, Jordana, o que hoje, nível Brasil, fazemos em relação a rastreio para câncer de mama, em relação à faixa etária, exames, frequência? Sim, no Brasil, a gente teve um estudo há uns anos atrás, que ele foi um estudo multicêntrico feito assim, de uma maneira muito robusta, muito bem conduzido, em que ele mostrou as estatísticas de idade do câncer de mama na mulher brasileira, especificamente para a nossa população. Esse estudo trouxe alguns dados que a gente já desconfiava, mas a gente ainda não tinha isso documentado, tá? E ele mostra que aproximadamente 1/3 das mulheres no Brasil tem o câncer da mama abaixo dos 50 anos. A idade média que é mais prevalente ainda é em torno de 53, 55 anos, mas a maior parte, a gente tem uma estatística de mulheres mais jovens que isso, abaixo dos 50. E mais ou menos 17% dessas mulheres têm, inclusive, abaixo dos 40 anos. Tá? Então, a política pública no Brasil hoje, que é determinada pelo Ministério da Saúde, seguindo a normativa do INCA, é que as mulheres façam a consulta anualmente, pode ser na atenção primária, em algum lugar que algum profissional de saúde, né, consiga examinar as mamas dessas mulheres, que elas sejam ainda ensinadas a fazer o autoexame para que, se houver alguma alteração na mama entre uma consulta e outra, elas tenham capacidade de perceber. E que a gente faça a mamografia de rastreamento entre 50 e 69 anos, 11 meses e 29 dias. E, a partir dos 70 anos, aí já o SUS já não fornece. A mamografia de rastreamento, é importante a gente destacar, que é aquela que a gente faz mesmo que a mulher não sinta nada e mesmo que o examinador não tenha percebido nada. Então, mesmo estando tudo bem, ela vai ser feita. Essa faixa de idade não se aplica, por exemplo, se eu recebo uma paciente que eu palpo um nódulo. Claro. Se eu palpei um nódulo numa mulher de 38, o SUS vai fornecer essa mamografia. Sim. Mas a gente está falando de rastreamento. Que é na população assintomática, Exatamente, né? Que não tem nem sintoma e nem evidência clínica de alteração. Quando a gente vai analisar as estatísticas, a nossa sociedade brasileira, em consenso, a Sociedade Brasileira de Mastologia, com a FEBRASGO, que é da ginecologia, com o Colégio Brasileiro de Radiologia, eles entendem que o ideal é começar o rastreamento com mamografia aos 40 e não só aos 50. Principalmente por causa dessa estatística brasileira, tá? E que ele vá até os 75 e não só até os 70. E, a partir dos 75, ainda ser mantido se essa mulher tem uma boa expectativa de vida. Então, se eu tenho uma paciente de 76 anos, que ela está bem, lúcida, andando, frequentando os lugares, tendo uma vida social, né? É claro que a gente não tem previsão de quando fisiológica, essa mulher, vamos assim dizer, né? Não tem por que a gente interromper esse rastreamento anual. Tá? Então, isso é para a população que a gente chama de risco habitual, a população que não tem nenhum risco adicional. Isso aí é o que a gente tem hoje em dia
como estabelecido, né, para a gente fazer esse rastreamento. Joia. E pensando, né, que nós temos aí cerca de 90% dos casos de câncer de mama relacionados a hábitos nossos e não de verdade uma predisposição hereditária, que seria aí talvez beirando 10%, o que a gente pensa em relação a fator de risco para câncer de mama? Primeira coisa, assim, embora o nosso tema de hoje seja genética e câncer de mama, é muito importante também a gente lembrar para as pacientes que a maioria das mulheres, como você já falou, elas não têm um fator genético herdado da família para favorecer o surgimento do câncer. Sim. Porque é comum a gente receber pacientes, Tatiane, que elas falam assim, não, eu nunca tive nenhum caso da família, eu não vou ter câncer de mama. Isso não é verdade. Sim. Então, a gente tem que fazer essa avaliação em todas as mulheres, porque a gente vai não só fazer avaliação, exame físico, rastreio com a mamografia, em alguns casos, além da mamografia, a gente precisa de outros exames, mas a gente também vai ensinar o estilo de vida que protege, que reduz o risco. Tá? A atividade física é um fator de muita importância na redução do risco de câncer. A maioria das pessoas associa a atividade física como benéfico para outras questões de saúde, mas a gente sabe também que ela reduz risco de câncer e de câncer de mama. Então, recomendado para a gente ter esse benefício dessa redução é que se faça pelo menos 75 minutos de atividade intensa ou 150 minutos de atividade moderada por semana. Muitas mulheres desconhecem também que, embora o cigarro seja carcinogênico para vários órgãos, para a mama especificamente, o álcool ele é pior do que o cigarro. Então, evitar o excesso de bebida alcoólica. O controle do peso, manter um peso adequado também, porque a obesidade também aumenta o risco do câncer de mama. E aí entra a parte também alimentação, né? Exatamente. Alimentação mais saudável, procurando ingerir mais alimentos naturais, legumes, frutas, verduras. Se tiver acesso ao orgânico, melhor ainda. Esse estilo de vida mais saudável, ele chega a reduzir de 30% a 40% de todos os cânceres, não só de mama, né? Então, a gente sabe que a gente conseguiria, se a gente tivesse uma educação para a saúde melhor, uma atenção das pessoas para a saúde, porque a gente trabalha demais, não tem tempo, fica naquela correria. Talvez a gente tivesse estatísticas bem melhores em relação ao câncer. E aí tem o fator que a gente não consegue modificar. Que é o histórico familiar. Eu brinco com as pacientes, você pode trocar muitas coisas na sua vida para reduzir o risco, mas o da sua família você não vai, biologicamente, você não tem como trocar. Aí temos que ter armas de conhecimento para gerenciamento e aí entra a disso, importância da genética nessa questão. Sim, aí, né? Miriam, vamos entrar então agora no seu assunto, vamos falar um pouquinho sobre oncogenética e câncer de mama. Exatamente. O câncer de mama, né, ele é hoje a principal doença, né, vista dentro da oncogenética, né? A gente conhece muitos genes relacionados à predisposição do câncer. E a gente tenta estudá-los, né? Para quê, né? Por que a gente quer entender se um paciente tem esse risco aumentado ou não, né? Pensando em prevenção, eu falo que eu trabalho basicamente com prevenção. A gente vai falar um pouquinho depois sobre o tratamento, que isso pode influenciar também, né? Mas a nossa grande ideia é prevenção, né? Se a gente conhece melhor os riscos, a gente consegue trabalhar melhor o que a gente vai fazer para determinados tipos de alterações genéticas, né? E essa parte dos fatores de riscos modificáveis, né? Que é atividade física, alimentação. Os hábitos, eles também estão relacionados para quem tem alteração genética. Então, se eu tenho uma alteração genética e aquele fator de risco eu não tenho como mudar, eu vou trabalhar ainda mais os que são passíveis de controle, de melhoria. Né? A atividade física, a gente sabe que tem a dose e resposta, né? Então, assim, quanto mais atividade física, menor o risco. Então, a gente tenta conscientizar o paciente e a família sobre isso, né? A gente tem visto cada vez mais, né, mulheres cada vez mais jovens com diagnóstico, né? E a gente sempre se pergunta até nos corredores, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você está tendo essa percepção, né? E, assim, claro, a genética, ela vai influenciar, né? Enquanto quando a gente pensa, né, que há 100 anos atrás, há 80 anos atrás, o câncer era uma doença fatal. Sim. Então, as pessoas que tinham uma alteração genética, às vezes não chegavam nem a ter filhos, né? Porque tinham câncer, faleciam e
Hoje, a realidade é totalmente diferente. As pessoas Sim. ficam curadas do câncer, constituem sua família e os genes, eles vão passando de geração a geração cada vez mais. Então, a gente tem essa frequência alta, né, dessas alterações genéticas na população e identificando isso, a nossa ideia é conseguir fazer um rastreamento adequado, algumas vezes até com cirurgias de redução de risco, né? E Miriam, conte para nós como fazer esses testes genéticos, como que isso entra dentro da rotina do médico, né? Seja o mastologista, seja do ginecologista, seja do oncologista, e você entrando em cena para nos ajudar nisso. Como que esses exames são feitos e para quem que eles teriam indicação? Certo. Então, eu vou começar para quem ele tem indicação. Isso falando no contexto de câncer de mama, tá, gente? Sim, senão a gente generaliza demais, tem né? muitas outras indicações, mas para o câncer de mama, hoje em dia, né, no início desse ano saiu um estudo que mostra que todas as mulheres com diagnóstico de câncer de mama antes dos 65 anos devem ser testadas. Então, assim, isso é um pouco diferente do que, infelizmente, né, o rol da ANS, da saúde suplementar, da cobertura, é uma grande briga que a gente tem, né, do que eles entendem como, isso é importante, vamos testar para esses critérios, ou do que a comunidade científica entende como que é importante, né? Então, eu vou falar do que a comunidade científica entende como importante. Então, todas as mulheres com diagnóstico de câncer de mama antes dos 65 anos devem ser testadas, né? E aí, algumas vezes a gente cai naquelas situações onde a pessoa com câncer já faleceu, né? E a gente tem aquela família onde os casos de câncer se repetiram, né? Então, nesses casos, a gente testa essa pessoa, essas pacientes que desejam fazer esse teste, Pertence né? a essa família, né? Porque Então, aí, no caso, a pessoa não tem o diagnóstico de câncer, mas na família tem uma história robusta e, por N motivos, essa pessoa que não tem o diagnóstico de câncer vai ser, então, feita uma pesquisa. Pode ser feita a pesquisa, né? No geral, a gente não recomenda um teste universal, assim. Você não tem caso nenhum na família e não tem nada. Né? Nem a pessoa, nem a família. Mas eu vou fazer o teste genético. No geral, isso não é recomendado, tá? A gente seleciona os pacientes ou que tem o diagnóstico de câncer de mama ou que tem essa história familiar para fazer esse teste. Né? E se eu sou adotada e não sei minha história familiar? Aí é importante, né? Assim, se você tem um diagnóstico de câncer, independente da idade, é importante testar, porque a gente não sabe, né? Ou se você desconhece até só um lado da sua família, né? Às vezes você conhece o lado da sua mãe, mas você não conhece seu pai. E isso já é o suficiente, né? Para o que a gente chama de estrutura familiar limitada. Ou seja, às vezes até conhece os dois lados, mas tem poucas mulheres nesse lado da família, né? Também é recomendado. E como você falou, às vezes a pessoa que foi acometida mesmo pelo câncer, ela já faleceu. Ou, às vezes, ela não faleceu, mas ela não deseja fazer o teste, não aceita. Então, aí, às vezes, você orienta o restante da família. Acho que um pouco também de medo, né? Uma certa resistência. Mas e o que eu vou fazer com a informação que for descoberta? Será que isso é algo que vai se realizar? Eu não quero saber. Então, eu acho que tem um pouco disso também em relação aos pacientes, eu né? Eu percebo muito isso, assim. E eu acho que esse medo, ele é muito mais relacionado ao desconhecimento sobre o que é oncogenética, né? Quando eu diagnostico, né, uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer, então, quando eu vejo que aquela mulher ela tem uma alteração genética que aumenta o risco dela desenvolver câncer, isso não significa que ela vai ter um inexoravelmente que ela vai ter, né? O que eu estou dizendo realmente a gente tem um risco aumentado para esse tipo de câncer. Então, por exemplo, os genes de predisposição ao câncer de mama, alguns, eles fazem uma combinação, né? Não é só mama. Então, por exemplo, o mais frequente da população é mama e ovário. Então, às vezes, aquela paciente, ela nem estava olhando para o ovário, né? Não é um rastreio universal recomendado. E aí a gente passa a fazer esse rastreamento do ovário. Depois dos 40 anos, a gente pensa em tirar esse ovário preventivamente para evitar que essa paciente desenvolva o câncer, né? Então, a gente entende que ela tem um risco maior, né? Isso não é um fato que ela vai ter, mas o risco ela tem. Então, a gente trabalha com fatores de risco modificáveis. Sim, os hábitos.
A gente trabalha com exames de prevenção. Então, Diferenciados, a né? gente vai a cada 6 meses fazer exame desse ovário, a cada 6 meses fazer exame das mamas. E o rastreio é diferente da população em geral, né? Ontem eu Até peguei uma talvez recomendação entre para você de uma exames mais paciente específicos. específica, que aí você colocou lá no relatório, dermatoscopia anual, porque é um tumor que também tem aumento de incidência para Associação com melanoma. melanoma. Ultrassom de tireoide, que também é um rastreamento que a gente não faz para todas as pessoas. Colonoscopia, em vez de ser a cada 5 anos, a cada 3. Então, o que eu acho, eu concordo com a Miriam, que realmente a maioria das mulheres que resiste é porque não está informada adequadamente. Quando ela passa a ter a informação adequada, a resistência cai muito, Sim. tá? Porque eu falo o seguinte, querendo ou não, essa alteração genética, se você tiver, você já tem desde que você nasceu, né? É uma mutação que você herdou da sua família, de um gene que ele tem um defeitinho, que aí ele reduz a sua proteção ao desenvolvimento do câncer e aí aumenta o risco. Então, você conhecer isso vai te favorecer exatamente da gente traçar uma conduta específica, de acordo com a mutação, de acordo com o número de casos da família, né? Então, eu acho assim. É um E outra olhar coisa mais que eu falo especial. muito com as pacientes, que a gente estava trocando essa ideia. Quando você faz a detecção de uma mutação em uma família, nem todas as pessoas daquela família têm a mutação. Sim. Então, se você sabe que a sua família tem uma mutação, mas o seu teste foi negativo, eu brinco que a paciente tira aquela corda do pescoço que ela vive naquela angústia, porque o teste dela sendo negativo, numa família sabidamente portadora de mutação, ela volta para o risco habitual. Sim. Então, também gera uma tranquilidade muito grande, né, Miriam? Exatamente. E a importância desse teste, né, ela vai para além daquela pessoa, né, daquele Sim. indivíduo. É para a família. Então, assim, na hora que uma paciente que teve o diagnóstico de um câncer de mama, ela faz o teste, ela pode ajudar familiares que, às vezes, eu brinco, às vezes eles nem conhecem. Porque a gente recomenda, né, que todo familiar de primeiro, segundo e terceiro grau teste também, né, para aquela alteração específica que foi encontrada na família. E aí eu tenho vários casos de... E aí a prima veio e a prima testou positivo, e aí veio a prima da prima. E assim a gente... E na hora que eu falo, a paciente inicial era essa, as pessoas nem se conhecem, mas ajudou a proteger um número enorme de pessoas, né? E espalhar essa notícia, né? Eu brinco que a gente tem essas questões de sigilo e tudo, mas que tem hora que, de acordo com a família, não quebrando a ética médica, a gente tem que ser meio xereta. Eu tenho uma paciente que eu operei uns 2 anos atrás, que eu fiquei muito chateada. Ela teve um tumor triplo negativo, que é um tumor mais associado à mutação genética, e ela tinha um histórico de uma prima que mora nos Estados Unidos, e ela falava, não, o teste da minha prima foi negativo, porque ela não falou nada com a gente, se tivesse alguma coisa, ela teria avisado. Ela supôs, né? Ela supôs. Eu sempre falando, mas você consegue confirmar isso com a sua prima? Às vezes eu peço se a outra pessoa, que não é minha paciente, não se incomodar, até de me mandar para eu avaliar, entendeu? Porque ela não é minha paciente, mas o teste dela influencia na minha Sim. paciente que está aqui no Brasil. Parentalidade. E aí, quando a prima mandou, ela era mutada. Ou seja, Olha se essa mulher só. soubesse disso, ela poderia antes ter feito um diagnóstico mais precoce, né? E até feito alguma estratégia diferenciada. Então, assim, não basta só fazer o teste, é toda uma cadeia que aquilo ali tem que seguir, né? A consulta pós-teste, Sim. para a Miriam poder orientar depois o resultado. E me conte, Miriam, como que esse teste é feito, então, Então, o teste em si, né, ele pode ser feito pelo sangue ou pela saliva, né? É um teste simples, assim, relativamente, né? Para o paciente, escolhe ali a saliva e pronto. Ou colhe um tubinho de sangue e isso vai para o laboratório. E aí é sequenciado. um laboratório específico que trabalha com que faz essa a parte parte da genética. da genética, né? E em termos de acesso a esse exame, né? O que a gente tem hoje? Há alguns anos atrás, isso era bem pouco acessível, né? Era muito caro, custo muito alto. E os convênios não tinham nenhum tipo de cobertura. De 2018 para cá, a gente já começou com uma introdução disso dentro da saúde suplementar. Então, para alguns casos bem específicos, ainda bem menos dos que a gente gostaria, do que o que a comunidade científica recomenda, mas os convênios já dão essa cobertura. Já foi um avanço. Isso já é um avanço, isso foi revisto em 2021 e a gente está para rever isso de novo, se Deus quiser. Os próximos vão abranger ainda mais casos, né?
E aí, a partir disso, quando o convênio cobre, a gente faz a solicitação e eles coletam. Quando não, a gente faz esse exame particular, mas que hoje já é um preço mais acessível, Preço né? bem melhor, né? E, infelizmente, para a realidade da maioria das mulheres do nosso país, né, que é a realidade do SUS, apesar disso já ser projeto de lei em vários lugares, inclusive aqui em Minas, a gente Isso não é uma realidade. não tem isso como realidade. Me parece assim. que Minas tem até uma lei estadual, né, que determina, mas a gente não tem para onde encaminhar os pacientes. Então, existe a lei, né? Isso aí eu não vou entrar nesse mérito, porque eu posso estar falando coisa que eu não tenho certeza, mas aí você não tem para onde enviar, né? Você não tem toda a logística que faz com que isso efetivamente chegue ao Entendi. usuário final, que é o paciente. E aí, Mira, vamos supor que você está diante de uma paciente que fez o teste genético, você fez a solicitação, esse teste genético, ele demora um certo período para ser entregue, como que é o retorno dessa paciente com você, análise dos resultados, como é que segue aí a cadeia de abordagem? Esse teste, né, no geral, em torno de um mês e meio para ficar pronto, dependendo de como a gente faz essa análise, né? Pelos convênios, a gente faz uma análise escalonada, então a gente começa com alguns genes, se são negativos, a gente Você vai para o amplia. passo seguinte e assim por diante. Tá. E aí, quando a gente tem esse resultado final, a gente tem o que a gente chama de aconselhamento pós-teste, né? Onde a gente vai olhar os resultados, comparando com a história daquela família. Porque algumas vezes, apesar de, né, eu ter um teste genético negativo, eu olho para uma família e falo, caramba, tem muito caso. O que explica isso, né? E aí é a hora que a gente reconhece que a medicina ela está em construção, né? Claro. Exatamente. Então Claro, é o que avançamos demais, né? avançamos muito, mas ainda temos muito para avançar. Então tem algumas pacientes que eu falo, olha, para o que a gente sabe hoje, eu ainda não consigo dar uma explicação para o que acontece nessa família. Mas a gente vai continuar o acompanhamento dessa família, a gente chama de agregação familiar de câncer, né? Porque tem esses vários casos, e a gente faz um acompanhamento mais de pertinho para ver se isso em algum momento muda, né? De 10 anos para cá, a gente testava pouquíssimos genes, hoje já é uma... E isso é uma coisa importante, né, Jordana? Eu acho assim, a manutenção da paciente nesse controle, porque não é uma vez ir lá, testou e acabou. Às vezes, no consultório, a gente vê isso. Pacientes que fizeram um teste há uns anos atrás, em que elas testaram por uma técnica que, hoje em dia, já existe uma técnica mais apurada. Então, às vezes, você tem que refazer o teste, né? Às vezes, ela testou só os 2 genes que são os principais, que é o BRCA1 e BRCA2, mas, hoje em dia, quando esses 2 são negativos, você já faz um painel mais amplo. Então, assim, quando a paciente, eu já testei e foi negativo, eu falo, você se incomoda de me mostrar o teste? Que eu preciso analisar se o que quais você foram os fez genes naquela testados, época né? ainda o é painel. adequado em 2024. Porque, felizmente, a medicina avança, né? Está em exato. construção, Ótimo. mas uma construção, assim, que na genética, eu acho que é uma das áreas que a gente teve mais progressão, né? Mais benefícios de novas tecnologias e tudo. Então, isso é muito importante. A gente sempre está orientando que aquilo ali é uma coisa fechada. Agora, eu vou dar um exemplo pessoal. Agora, em outubro, vai fazer 10 anos que eu fiz uma cirurgia de câncer de intestino. E aí, a minha geneticista que foi me avaliar, porque eu tenho 53, na época eu tinha 43, eu tinha a recomendação de fazer teste, porque eu tive um câncer de intestino numa idade abaixo da idade esperada, né? Então, meu teste tem lá o que a gente chama de uma variante de significado incerto. Hoje, ela não é patogênica, é só observar. Mas eu não sei se daqui a 5 ela pode anos ser ela vai... reclassificada, Exatamente, né, ela vai Miriam? ser reclassificada. Então, É um teste negativo com uma variante de significado incerto. Então, isso pode mudar. E isso foi benéfico porque a minha família hoje tem uma recomendação, né? Estou fugindo um pouco da mama, mas de fazer colonoscopia com intervalos menores, porque eu tive mais jovem. Então, tudo isso é uma adequação que a gente vai fazendo e sempre o foco é o benefício na saúde, na qualidade de vida, né? De diminuir sequelas de tratamento também, né? Exatamente. E algumas vezes a gente até evita, né, o surgimento desses cânceres, né? Então, assim, para paciente que é negativa, a gente tem essa abordagem.
Para paciente que tem essas variantes indeterminadas, como é o caso da Jordana, né? Dependendo se a variante faz sentido dentro daquela família, a gente mantém esse acompanhamento. E para as pacientes positivas, né? Isso aí, vamos tem adentrar essa uma seara. alteração genética. Para cada gene especificamente, a gente tem um risco relativo de diversos tipos de câncer. Então, se eu pego no gene mais comum, né, os BRCAs, 1 e 2, né, a gente tem um risco de câncer de mama, de câncer de ovário, de pâncreas. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer um rastreamento, né, daquela paciente e da família. Então, eu vou testar a família e todo mundo que for positivo vai seguir o mesmo rastreamento. Então, a gente faz, né, a imagem das mamas numa frequência maior, né? A gente faz a cada 6 meses. Isso. E para alguns genes, os genes que a gente chama de alta penetrância, quando o risco do câncer de mama é alto, a gente recomenda até as cirurgias de redução de risco, né? Isso. Que aí Cirurgias profiláticas, né? Isso. Exatamente. E aí a Jordana vai falar para nós um pouquinho sobre isso. Quando a gente tem uma paciente que tem esse diagnóstico, a decisão é sempre da paciente, se ela quer ou não fazer essa cirurgia, tá? O nosso papel é informar as alternativas que ela tem. Tem pacientes que não querem, não aceitam, não desejam. Então, o que a gente faz? A gente faz um protocolo diferenciado de rastreamento de alto risco. Totalmente diferente daquele que eu falei para o risco habitual, tá? Esse protocolo começa com exames muito mais precocemente. Em algumas síndromes, a gente começa com a ressonância aos 25, em outras com 30. Tem algumas que com 20, Olha né? só. A ressonância magnética das mamas uma vez por ano. E aí, essa paciente vai ficar em controle semestral com o mastologista, sendo que em uma consulta vai ser solicitada a ressonância, na outra a mamografia. Então, ela está fazendo um exame radiológico a cada 6 meses, mais uma mamografia por ano e uma ressonância por ano. Eles são intercalados, tá? Então, por exemplo, se a paciente veio aqui agora comigo em julho, fez a ressonância, ela vai voltar em janeiro, vai fazer a mamografia. Em julho de 2025, a ressonância. Então vai sempre a ter mama esse vai estar intervalo. sendo vista, né? Isso. E aí, essa idade varia um pouco. A mamografia nunca antes dos 30, tá? Mas a ressonância tem essa variabilidade de algumas síndromes. A maioria delas a gente começa aos 25. Isso eu estou fazendo o quê? Tentando diagnosticar um câncer que essa paciente tem mais chance de ter bem pequenininho. Então, se eu consigo diagnosticar ele bem pequenininho, eu não reduzi a incidência do câncer, eu reduzi o dano do câncer, tá? Então, nesses casos, a gente consegue controlar muito bem as estatísticas de mortalidade, porque ela vai pegar bem pequenininho, então a chance dela ter um tratamento mais sério, com mais mutilação, é bem menor, tá? Em contrapartida, a gente tem para oferecer também a cirurgia redutora de risco, que aí a gente tem várias técnicas que podem preservar a pele da mama. É uma cirurgia que a gente tira em torno de 90% do tecido mamário. Então, é importante a paciente ter ciência de que ela reduz o risco, mas ela não zera. Não é uma garantia que ela nunca vai ter câncer de mama, mas ela reduz drasticamente esse risco, tá? E aí, a gente tem uma cirurgia em que a gente faz a retirada do tecido mamário com uma preservação da pele e a cirurgia plástica, em alguns lugares, até o próprio mastologista faz isso. Eu, particularmente, não faço. Eu prefiro trabalhar em conjunto com a equipe da plástica. Ele faz a reconstrução mamária imediata com uma prótese, tá? Algumas pacientes têm um pouco de resistência a essa cirurgia porque é um procedimento cirúrgico, um procedimento de maior porte e, infelizmente, nenhuma cirurgia é isenta de complicação. Então, a paciente também tem que ir bem ciente dos riscos que ela pode ter. Mas, quando a paciente deseja isso, a gente sempre recomenda, deseja ter filho, deseja amamentar, você não precisa fazer, às vezes, essa cirurgia no exato momento do diagnóstico da mutação. Ela pode ter um planejamento de vida em que ela, às vezes, não, eu não estava pensando em engravidar agora, mas eu vou antecipar um pouco, e aí eu vou gestar, ter filho, amamentar, e eu faço depois. Então, isso tudo pode ser conversado com calma com a paciente. Eu sempre sugiro um acompanhamento com psicologia nesse momento, porque eu acho que ajuda demais nessa tomada de decisão, né? E é o que a gente faz, geralmente. São as duas alternativas, o rastreamento de alto risco ou a cirurgia redutora. De risco. Perfeito. Miriam, e essas variantes de significado incerto que... Aí a gente, às vezes, olha para aquela família, né? Vários casos, a paciente com o diagnóstico de câncer de mama, e você fica assim, poxa, mas deve ter alguma coisa, né? Mas que o conhecimento de agora não permite
né, fechar o significado dessa variante. Em geral, essas pacientes voltam com você de quanto em quanto tempo? Isso, assim, a gente individualiza dependendo da variante, se tem uma segregação na família daquela variante, mas em torno de 2 a 3 anos, pelo menos, eu peço para essa paciente estar voltando. Tem paciente com exame negativo que eu peço para voltar também, para a gente... Porque a gente vê os estudos avançando, né? A gente tem O hoje conhecimento é o muito risco dinâmico, poligênico que está sendo estudado, né? Que ainda não está validado aqui para o Brasil. Então, a gente não tem todo o conhecimento para fazer um risco poligênico da população brasileira, mas que já está sendo estudado. Então, isso vai vir aí em breve, possivelmente, para a gente poder testar essas pacientes que vieram negativas. E se a gente fala, gente, mas né? Deve ter alguma coisa. Fica aquela pulga atrás da orelha, né? E a gente também, embora não seja exatamente ligada à genética, a gente faz rastreamento de alto risco em outras situações, não só nas mutações genéticas, tá? De acordo com o histórico de vida da paciente, histórico pessoal, não só o familiar. Se ela teve alguma lesão com atipia, né, biopsiada no passado, as mamas muito densas, elas são um fator de risco também, então a gente tem que individualizar. Pacientes que fizeram algum tratamento com radioterapia no tórax abaixo dos 30 anos. Linfoma, né? Que fazia a radioterapia de exatamente, manto, você faz uma radioterapia né? para tratar aquela doença, né? A mais comum é o linfoma, mas tem outras. E aquela radioterapia, na faixa etária que a paciente precisou fazer, ela ajuda a aumentar muito significativamente o risco dela ter câncer de mama, igualado a algumas mutações genéticas. Então, a gente também tem esses protocolos. Então, assim, eu acho que é fundamental que as mulheres procurem, na faixa etária dos 25 a 30 anos, um mastologista para fazer a individualização do risco. A gente tem algumas calculadoras que já eram usadas em outras populações e foi validada mais recentemente para a população brasileira, em que a gente joga vários dados da mulher, inclusive peso, altura, número de filhos, idade da primeira gestação, histórico de família, tudo, e ela vai me dar uma estimativa de risco para aquela mulher. Se essa estimativa de risco for elevada, acima de 20, especialmente acima de 30, ela tem recomendação de fazer esse mesmo protocolo da mutação genética. Você vai individualizar o acompanhamento específico daquela mulher. Paciente, né? Assim, hoje em dia é isso, para rastreamento, para diagnóstico e para tratamento do câncer de mama. Sim. É a individualização. Cada caso é um caso. Não é só câncer de mama, não, Jordana. Não, com certeza. Eu estou falando da minha caixinha aqui. Sim. Que eu lido especificamente com câncer de mama, né? Mas, no geral, com certeza. O interessante também é que na oncogenética, né, a gente está caminhando muito também para determinadas variantes que foram detectadas estarem sinalizando o uso de drogas-alvo específicas também. Isso é muito interessante, então, isso né? também ajuda a condução do caso daquela paciente lá na também. Oncologia Clínica, na hora que ela for entrar na fase de fazer o tratamento mesmo com medicação. Exatamente, porque vários alvos já foram detectados e drogas específicas já foram desenvolvidas para tratar aqueles alvos. Aquelas pacientes com aquela mutação. Né? Então, você ainda tem a questão dessa informação te guiar na hora da condução do tratamento o alvo dirigido. Né? Então, você vê que as indicações, né, as aplicações do conhecimento que a oncogenética está trazendo, está também ajudando em situações outras, além de acompanhamento, né? Além de propor, talvez, cirurgias para diminuição de risco, mas também em relação a nos ajudar na droga mais adequada para a condição daquele caso. Né? E é sempre interessante a gente avaliar a estatística daquela população. Sim. Me corrija se eu estiver errada, mas no Brasil nós temos um índice muito mais alto de mutação TP53 do que no resto do mundo, principalmente na região sul e sudeste, né? É muito maior. Então, assim, enquanto ainda o BRCA e o BRCA2 são os mais importantes, mas se a gente for analisar, comparando a nossa população com a população do mundo, essa mutação também tem uma... É muito frequente. No Brasil, muito né? frequente, né? O que a gente chama de síndrome de Li-Fraumeni, né? Sim. Quando a gente tem uma variante patogênica no gene TP53. Isso é muito comum aqui no Brasil, né? Uma variante específica. E esse é um gene que aumenta o risco de diversos tipos de câncer, né? Então, a gente... Dentre eles, a mama. Câncer de mama. Dentre eles, o câncer de mama. Então, às vezes, quando eu diagnostico, né? Quando vem uma paciente para mim com câncer de mama e eu diagnostico uma síndrome de Li-Fraumeni, eu vou poder proteger toda uma família, né? Não só do câncer de mama, né? E, às vezes, essa paciente, ela chega para mim com um relato
não de que tem história familiar de câncer de mama. Mas Então, de às outros, vezes, né? Pâncreas, teve... a minha filha teve um tumor de suprarrenal. E acha que isso não tem nenhuma relação. É um fato e tá solto, né? totalmente E às vezes está tudo interligado. conectado, Que é outra questão de muito que a gente tem que destacar muito. Quando a gente vai colher o histórico da paciente de câncer, a gente não pergunta só de mama. Eu começo com mama. E os outros? Mas quem teve câncer? Pâncreas entra na conta, intestino, ovário, né? Vários outros. Exato. E o Lifraumene ainda tem uma característica. O pico de incidência do câncer de mama nessas pacientes é antes da mutação BRCA1 e BRCA2. Então, as mais pacientes precoce. costumam ter Mais mais precocemente ainda, né? Exatamente. E nesses casos, salvo engano, existem, parece que comunidades também, né? Que esses pacientes que têm detecção, por exemplo, do Lifraumene, de ajuda mútua, né? Pessoas que sabem que tem aquela mutação e que aí Troca de trocam informações, fazem experiência, encontros, né? Exatamente. É algo Existem também... esses encontros, né, brasileiros, até por ser uma mutação frequente Sim, no no Brasil, Brasil. né? E por envolver várias questões, né, em termos psicológicos mesmo, né? Então, sim. você ter um par, né, você Sim. se identificar ali. Então, criaram essa comunidade, né, das famílias com síndrome de Lifraumene, que promovem encontros anuais. É bem interessante, assim. E a troca de experiência entre Sim, eles, falar né? sobre, né? Porque a partir daí você já vai tirando mitos, já vai Exatamente, tirando rótulo. desmistifica Exatamente. essa, né, essa idealização de que é uma sentença e não é, né? Apesar do Lifraumene a gente ter índices altos, né, muitas vezes do risco de câncer, mas a gente consegue com a informação adequada e a educação continuada, né, dos profissionais e das famílias, né, porque a gente tem esse mito também para os profissionais, né, Também. então essa desmistificação ela ajuda, né, a entender, a acolher esses pacientes de uma melhor forma, né? Sim, sim. Certamente. E quando, Miriam, você tem, por exemplo, a detecção de uma variante de significado certo, por exemplo, TP53, Lifraumene, automaticamente você vai fazer a busca ativa, né, das gerações, dos filhos, irmãos, e esses ao redor, esses parentes, eles conseguem ter acesso ao exame genético gratuitamente? Ou como é que funciona essa logística aí? Então, a busca ativa, ela não pode ser feita por mim, né? E, assim, eu recomendo ao meu paciente... Ele que vai fazer a busca ativa Ele que dos tem que fazer familiares. a busca Tem ativa uma questão do... ética ética. envolvida Aham. nisso aí, né? Sim. Mas uma vez que você chegue para mim e fale, minha mãe teve um teste genético positivo, ou minha irmã teve teste genético positivo. Se você tem convênio, isso está no rol da ANS, então você tem cobertura pelo convênio para fazer. Todo familiar de primeiro, segundo e terceiro grau, os convênios são obrigados a cobrir quando você tem a identificação de uma variante patogênica dentro da família. Ok. Alguns laboratórios, quando se identifica também uma alteração genética, né, e aquele exame foi feito de forma particular, eles fazem a testagem familiar, às vezes de 3 ou 5, dependendo do laboratório, 3 ou 5 familiares, sem custo, daquela mesma variante, né? Pensando numa responsabilidade mesmo, né? De proteger aquela família. Eles fazem esse teste aí sem custo. Então, a gente tem esse acesso para a família, né? Até mais fácil, às vezes, do que pro paciente. O mais difícil é o primeiro, né? O mais difícil é o primeiro. A família, isso se desembola, assim, isso flui de uma maneira muito mais orgânica, né? E lembrar que as parentes de primeiro grau, a gente está falando de mãe e irmãs, de uma pessoa que sabidamente tem a mutação e ainda não fizeram teste ou não querem fazer, elas têm que ser conduzidas como se elas tivessem. Ok. No mesmo risco, né? Então, assim, não a ponto de fazer a cirurgia redutora de Sim. risco. Estou falando aí Do acompanhamento. dos exames de rastreamento. Exatamente. Até que elas façam e a gente saiba, você vai continuar dessa forma ou não é, você volta para o rastreamento do risco habitual, entendeu? Perfeito.
E nesse prisma aí de desenvolvimento de conhecimento, desenvolvimento também tecnológico que nós estamos vivenciando, fala para nós um pouquinho, Jordana, em relação à cirurgia de mama. Aí já estamos falando da paciente com diagnóstico. Sim. Hoje, paciente que chega para você, você fez o diagnóstico, já chegou com o diagnóstico feito, a tomada de decisão em relação à cirurgia inicial ou é uma paciente que merece uma abordagem, vamos dizer, neoadjuvante, como é que está hoje a sua perspectiva em relação a traçar o tratamento cirúrgico da paciente com câncer de mama? Primeira coisa que hoje em dia a gente tem muito mais recurso disponível de diagnóstico para fazer o que a gente chama de cirurgia em tempo único, que a gente evita ao máximo fazer uma cirurgia para descobrir o que é, outra cirurgia para tratar. Então, através de procedimentos como a corebiópsia guiada por agulha, né, grossa, a mamotomia, que é a ressecção a vácuo, a gente tem muito recurso para a gente já chegar num planejamento cirúrgico do tamanho mais preciso da lesão, de uma série de detalhes em que a gente vai reduzir o impacto de uma cirurgia muito grande para essa paciente e reduzir a chance dela ter que operar em 2 tempos, em 2 vezes, tá? Então, assim, quando a gente consegue ter um tumor pequeno, porque assim, quando a gente vai analisar as estatísticas hoje em dia, né, de sobrevida em 5 anos, a gente sabe assim que se a gente analisar o número de pacientes que tiveram uma doença diagnosticada no estadio A em 5 anos, ela vai ter uma média de 97% de sobrevida, ou seja, mais ou menos 97% estarão vivas. Se a gente já pula para o estadio 3, isso cai para em torno de 70%. Sim. Então, a gente perdeu aí 25%, 30% de chance dessas mulheres estarem vivas. Mas eu falo sempre que a gente tem que ir além do cálculo da mortalidade. A gente tem que pensar na qualidade de vida da paciente. Se eu consigo fazer uma cirurgia menor, com recuperação mais rápida, com menos mutilação, com cicatrizes menores, com a recuperação, assim, ela voltar não só para as atividades do trabalho, mas o convívio da família, com menos dor, isso tem que entrar na conta, Sim. não só ela morrer ou viver. Sim, né? Tem outros Então, fatores por que ainda não isso são é que a gente investe palpáveis. tanto em diagnóstico precoce, em descobrir o câncer bem precocemente, e até nisso os exames avançaram muito. A qualidade das imagens dos exames é muito melhor do que antigamente. Então, a gente consegue, hoje em dia, é muito raro a gente precisar ressecar a mama toda de uma paciente. Na imensa maioria das vezes, a gente consegue retirar, fazer o que a gente chama de segmentectomia, onde a gente tira o câncer com uma margem em volta, faz uma reconstrução parcial. Então, para a mama, isso já avançou muito. Tá? E quando a gente chega ao ponto de ter que ressecar a mama, que a gente ainda tem alguns casos em que isso é necessário, as técnicas de reconstrução mamária imediata também avançaram absurdamente. Então, você consegue dar uma qualidade estética para aquela mama, mesmo tendo retirado a mama toda. Tá? E, além disso, a gente tem a abordagem axilar. Né? Eu terminei minha especialização em mastologia há 25 anos atrás. Naquela fase, qualquer tumor de mama era igual a fazer o esvaziamento axilar radical. Hoje em dia, a gente consegue fazer só o sentinela. Saiu um estudo recente que, em alguns casos, sequer o sentinela é necessário, de acordo com as características individuais de cada paciente. Quando o sentinela dá positivo, em algumas situações, você mesmo assim não precisa abordar. Então, aí você diminui o risco de sequelas para o membro superior, que são edema, de dor crônica, dificuldade de movimentação. Tudo isso a gente consegue, hoje em dia, tratar as pacientes com cicatrizes menores, recuperação mais rápida e mais qualidade de vida. Tá? Então, isso é fundamental para a gente conduzir. E, em contrapartida, né, de uns tempos para cá, a gente recomenda que o paciente inicie por quimioterapia e não por cirurgia, não só naqueles tumores extremamente volumosos, como era antigamente, que a gente tinha que reduzir o tumor para conseguir operar, né, ou conseguir sair de uma mastectomia radical para uma cirurgia conservadora. Em alguns tipos de estudo, porque o câncer, além dele ter o diagnóstico, se ele é câncer ou não, tem o tipo histológico dele e tem o estudo imunistoquímico. Né? Para alguns diagnósticos do tumor que o imunistoquímico aponta para mim se ele é triplo negativo, se ele tem presença do HER2, mesmo em tumores pequenos, a gente recomenda que comece com a quimioterapia, que já
isso já provou que é benéfico. Então, às vezes, a paciente assusta. Nossa, mas meu tumor está tão grande assim que eu vou começar por quimioterapia? Não, não é porque ele está tão grande, é porque o seu tipo específico, a gente sabe que o comportamento dele, o ideal é a gente começar com tratamento sistêmico e operar depois. Então, isso mudou muito, né? Então, assim... Em pouco tempo, né? Em pouco tempo, muito pouco tempo, a gente teve mudanças absurdas. Na sua área da oncologia clínica também, né? Porque o número de medicações vai cada vez expandindo aumentando mais as pesquisas. Exatamente. Então, assim, a gente tem muito mais coisa para oferecer para as nossas mulheres hoje do que a gente tinha quando eu terminei minha especialização, né? Isso aí é um movimento constante. E que a bom gente tem que estar sempre atualizado, né? Porque nós estamos sempre melhorando. Porque a gente falou, né, que o câncer está aumentando a estatística, está reduzindo a idade das mulheres, isso é uma verdade, mas em contrapartida a gente tem tratamentos muito mais adequados, mais eficazes, com muito mais chance. Conhecendo melhor as assinaturas genéticas específicas de cada doença. Antes falava assim, câncer de mama como se fosse uma doença só. homogênea, né? E hoje a gente vê que são vários subtipos e várias assinaturas diferentes. Então, o tratamento ele tem que ser individualizado, não tem outra maneira de ser. A radioterapia, hoje em dia, você consegue fazer com doses mais baixas, né? O hipofracionamento. Aprimoramento de técnicas, então, tudo isso foi melhorando bastante com o tempo. Bom, meninas, e vou perguntar para vocês aí o que vocês acham válido trazer para nós aí como mensagem desse bate-papo que nós estamos tendo aqui. O que vocês acham pertinente? Quer começar, Miriam? Vai lá. Eu acho que, assim, né, para ficar, né, como mensagem, né, de não ter medo, né, da oncogenética, né? Isso não é uma sentença, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é: algumas lutas podem ser vencidas antes mesmo de serem iniciadas. E eu acho que é o que traduz muito a ideia da oncogenética. Então, assim, se você está passando por um diagnóstico, né? Pensa quantas pessoas da sua família podem não passar pelo que você está passando, graças a uma pesquisa, graças a um conhecimento melhor sobre a situação de vocês, a condição de vocês. E a própria pessoa, né, o próprio paciente que está com o diagnóstico de câncer agora pode prevenir um futuro câncer, pode ter o tratamento mais direcionado, mais guiado. Então, a ideia que eu gostaria de passar é isso. Não tenham medo de fazer o teste genético, né? Que isso, com certeza, vai ajudar muito a você e a sua família. Perfeito, Miriam. Jordana? Eu sou muito questionada assim, por amigos, familiares, que me perguntam, mas por que você escolheu uma área tão difícil de lidar com câncer? E eu sou apaixonada por isso, porque eu falo que eu vejo muito mais histórias alegres do que tristes. E é uma verdade. Eu não vou desconsiderar aqui que a gente tem uma parcela de pacientes com tumores mais agressivos, que, infelizmente, né, não tem o sucesso que a gente gostaria no tratamento, mas, na maioria das vezes, a gente consegue tratar e as mulheres ficarem bem e ter uma vida plena. Essa semana, eu mostrei até para uns acadêmicos que estavam com outro amigo meu no atendimento que eu faço pela prefeitura, de uma paciente que tinha o anátomo patológico dela de 1990. E aí ainda estava escrito INAMPS, porque o SUS começou em 88, mas foi implementado em 90, e um carcinoma grande naquela época, e a paciente hoje ótima, lidando com os filhos, com os netos, tendo uma vida muito feliz até hoje. Então, eu brinco, se naquela época tinha cura, hoje em dia a cura é muito mais fácil, só que a gente tem que buscar por ela, né, e ter atitude em relação a isso. Com certeza. Venho agradecer vocês pelos esclarecimentos, por esse bate-papo descontraído. Vamos ter outras oportunidades de estar voltando a conversar, novas nuances. Gostaria de agradecer enormemente. Muito obrigada a você, Obrigada. Tatiana.